A maior parte das tribos indígenas que restam no Brasil hoje, que são poucas levando-se em consideração ao tanto que havia antes, infelizmente, são famosas por terem um estilo de vida tranquilo quando comparado ao nosso agitado cotidiano. Esses povos vivem basicamente de pesca, agricultura e caça. E ao contrário da grande parte da população mundial, não se preocupam com dinheiro ou bens. Essas tribos também já estão em contato com a população urbana, tendo muito do nosso estilo de vida inserido em suas rotinas. Porém, um desses povos que habita em nossas terras e em outros países da América do Sul foge um pouco desses padrões pacíficos. Hoje, aqui na Fatos, vamos te mostrar o que a tribo mais perigosa do mundo é capaz de fazer. Aqui é Maurício Santos e seja muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Os Corubo são índios que vivem na floresta amazônica, próximo à bacia do rio Itaquaí e de outro famoso rio da região, o Javari, que é uma fronteira natural entre o Brasil e o Peru. A região é conhecida como Vale do Javari, lugar onde vivem várias tribos, a maioria delas sem nenhum contato com povos não indígenas. São 4 aldeias corubos e uma subaldeia conhecida pela FUNAI, mas não são esses locais já identificados que preocupam os pesquisadores. Acontece que uma outra parcela desse povo se mantém totalmente isolada dos órgãos protetores ou de qualquer outra autoridade. E é fácil de entender o porquê. A primeira vez que os índios da família Corubo tiveram contato com o mundo moderno foi apenas em 1920. Ou seja, mais de 400 anos depois da chegada dos europeus às Américas. Aconteceu devido à exploração do látex das seringueiras, que depois era utilizado para fazer itens de borracha como pneus. Esse contato não foi nada amigável. Os seringueiros invadiram as terras em que os Corubo moravam, causando aí conflitos e violência. Vale lembrar que, assim como a maioria das tribos indígenas, esse povo tinha o hábito de perambular e fixar casa em um ponto apenas, por algum tempo, tendo uma vasta região como seu território principal. Durante a existência do ciclo da borracha, peruanos e brasileiros invadiram e dizimaram uma boa parcela da população corubo. Os índios, logicamente, reagiram a essas investidas, atacando ocupações e destruindo campos de seringa. Nessa época, surgiu um apelido dado a esse povo, os caceteiros, referência à arma que empunhavam, a borduna, que é um tipo de lança. Foi nesse momento também que começaram as intervenções militares na região, a favor, é claro, dos seringueiros e, futuramente, dos madeireiros. Os ataques, tanto dos seringueiros quanto do exército, fizeram com que os índios mudassem sua região de moradia, e só a queda do Império do Látex na Amazônia fez com que os laços com esse povo praticamente acabassem. Só na década de 70 que houve nova aproximação com os Corubo. Existia um interesse do governo no Vale do Javari, já que lá, assim como em muitos outros pontos da Amazônia, se encontrava o petróleo. A Petrobras, em parceria com a FUNAI, investiu em campanhas para se aproximar dos povos isolados do vale. Além dos Corubo, a região do Vale do Javari, como já falei no início, é ocupada por várias outras tribos, como os Mates, os Matsés e os Marubo. Os Mates foram um dos primeiros povos que receberam esse contato, e só aí veio o entendimento sobre a diferença das tribos. Os pesquisadores da região acreditavam que os Corubo eram parte da tribo Marubo, mas os integrantes da tribo Mates explicaram suas diferenças e mostraram os locais em que cada uma delas habitava. Os Corubo seriam diferenciados pelo seu corte de cabelo, em formato de cuia, só que pela metade. Eram conhecidos pelo uso da violência nas batalhas. Esse povo já havia entrado em guerra por um motivo que, infelizmente, afetou muitos índios. As invasões feitas pelo homem branco fizeram com que o número de mulheres diminuísse drasticamente, causando aí conflito entre as tribos. Hoje, no entanto, a tribo Mates serve como meio de comunicação dos Corubo
corubo com os órgãos de proteção de indígenas. Os dois povos são amigos e já já vamos explicar melhor a relação deles. Agora, voltando aos contatos iniciais, a própria Fundação Nacional do Índio viria a perceber a vontade deles de se comunicar o mínimo possível. Em 1972, foi inaugurado um posto conhecido como Posto Indígena de Atração, ou PIA, em terras próximas à tribo. A equipe do local até chegou a fazer alguns contatos pacíficos com os corubo. Só que, menos de um ano depois da inauguração do posto, os índios corubo atacaram o lugar, matando a família de um dos servidores. No mesmo ano, outro ataque ainda seria realizado, matando mais um servidor e ferindo gravemente outro. Depois do segundo conflito, as autoridades decidiram que o posto deveria mudar de local, se afastando mais das terras dos corubo. Em 1975, integrantes da tribo fizeram contato com o posto, pedindo ferramentas de metal. Algum tempo depois, atacaram esse lugar, matando outro servidor. Foi então que as autoridades acharam melhor desativar o posto, reconhecendo que ele havia fracassado em sua missão. Em 1982, outro posto foi inaugurado, ainda mais próximo à região da tribo. Essa tentativa de contato, porém, seria muito mais frutífera do que as outras. Os funcionários do local deixaram alguns itens de presente para os índios, que aceitaram e pegaram esses objetos enquanto ninguém via. Alguns dias se passaram, até que, finalmente, um grupo teria entrado em contato com os servidores. No dia seguinte, vários deles apareceram no posto desarmados. Esse diálogo durou 5 horas, um dos maiores realizados até hoje. Eles voltariam a aparecer algum tempo depois, aparentemente mais magros e doentes. Alguns chegaram a ser medicados pelos servidores do posto, mas dias depois desse contato, em que vários membros da tribo foram medicados, os índios atacaram mais uma vez, tirando a vida de mais 2 funcionários do PIA. Acredita-se que, no primeiro encontro, o que durou muitas horas, possa ter causado algum tipo de transmissão de doenças desconhecidas pelo corpo indígena, que pode ter fugido do controle dentro da tribo. Os índios, então, teriam retaliado essa transmissão, acreditando possivelmente que seria algum tipo de magia feita pelo homem branco. Porém, o mais inacreditável viria a acontecer 2 anos depois, em 1984. No dia 4 de setembro, servidores da Petrobras trabalhavam na região, imaginando encontrar lugares para perfurações. Eles viram cerca de 50 integrantes da tribo corubo próximos ao local em que trabalhavam e decidiram tentar um contato com o grupo. Levaram alguns objetos e os índios se aproximaram. O diálogo parecia amigável. Inclusive, 2 funcionários teriam chegado a dançar com alguns índios de mãos dadas. Minutos depois, entretanto, o grupo atacaria esses homens, os matando a golpes de bordunas. Pois é. 2 dias após o evento, a FUNAI e a Petrobras retiraram todos os seus funcionários do local. E olha só, até então, a tribo corubo era considerada pelos órgãos de proteção como um grupo isolado, já que não havia acontecido uma aproximação efetiva com eles. Normalmente, uma tribo contactada é aquela em que os índios permitem a presença de pessoas brancas no local em que moram. Isso significa que eles confiam em você o suficiente para deixá-lo próximo das crianças. Esse contato até então estava bem longe de ocorrer. Outra coisa também é que quando contamos esses ataques dessa maneira, parece até que a tribo seria má por natureza, o que também não é verdade. Enquanto esses registros são os oficiais, a verdade é que os corubo e o homem branco já se encontraram diversas vezes, só que de maneira bem mais violenta. São vários os registros de conflitos entre madeireiros e fazendeiros contra a tribo. Em 1979, madeireiros dispararam contra os corubo. 2 anos depois, o responsável pelos tiros ainda distribuiria, com a ajuda de outros índios, farinha envenenada para os corubo. Existem alguns outros registros oficiais, além, é claro, dos confrontos que nunca chegam às autoridades.
Mais encontros violentos ocorreram nos anos seguintes. Em 1989, 3 integrantes da família Corubo seriam caçados e mortos por seringueiros. Já em 1990, o encontro de madeireiros com os indígenas resultou na morte de 2 dos criminosos, que retiravam árvores ilegalmente. Já em 1996, uma equipe chefiada pelo sertanista Sidney Possuelo entrou em contato com os integrantes da tribo. Essa nova aproximação gerou a outras 30, agora mais pacíficas, com a tribo, que envolviam aí geralmente trocas de presentes entre os oficiais e os índios. Foi nessa época que os Corubo mudaram de classificação, saindo de um povo isolado para um grupo conhecido. Foram 10 meses de trocas amistosas, até que os Corubo atacaram novamente, matando um servidor da equipe. O caso foi alvo de controvérsias, já que, conforme os relatos, esse funcionário público provocava constantemente os índios, tirando deles ferramentas que haviam sido dadas. Desde então, o contato com essa tribo tem sido limitado por ocasiões raras. Lembra que eu falei do povo Matis ser próximo aos Corubo? A maioria desses encontros é promovida pela intermediação de um Matis. Pesquisadores afirmam que, conforme o contato com esses povos foi aumentando, começou a se perceber que os Corubo, mesmo entrando em conflitos ocasionais com as tribos do Vale do Javari, são respeitados por esses povos e reconhecidos como protetores da região. Eles são os ferozes protetores da cultura e do direito de se permanecer donos de suas terras ancestrais. A fúria com que combatem aqueles que invadem as terras indígenas é muito respeitada pelos povos da região. Inclusive, os Matis, que buscam, junto com os órgãos de proteção, estabelecer contato pacífico com os Corubo, considerada por muitos a tribo mais perigosa do mundo. Curtiu o vídeo de hoje? Fala aqui pra gente nos comentários se você quer ver mais coisas sobre os índios e suas curiosidades. Eu fico por aqui. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!